Olá, pessoal de Escorpião, tudo bem? Vamos hoje tirar umas cartinhas para saber como que vai ser essa próxima semana que está começando aí, né? A terceira semana de novembro, para vocês terem um direcionamento melhor, saber o que vem pela frente, tá bom? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, pode ressoar com você, mas também se não ressoar é normal, a gente está falando com muita gente. Nesse caso, você pode assistir vídeos de outros signos que você tem corte no seu mapa, tá? Para conseguir ali uma direção, algo que ressoe realmente com você, você vai encontrar com certeza, tá? E é aquilo, gente, se inscreva no canal, deem um joinha, uma hypada, qualquer coisa que ajude, eu vou agradecer demais, tá? Se ressoar, por favor, comentem. E se vocês precisarem de uma tiragem individual, eu estou à disposição. É só me chamar pelo meu contato aqui que eu vou deixar na descrição, tá? Então vamos lá, gente. Vamos começar por esse oráculo aqui, pedindo então para o universo me fazer de canal livre direto, para que os escorpianos encontrem aí a mensagem que procuram, as respostas que desejam, né? Para que essa tiragem seja clara e limpa, sem interferência dos meus pensamentos, sentimentos, emoções, né, desejos, medos, qualquer coisa que possa atrapalhar a tiragem e a mensagem que os escorpianos precisam ouvir. Então é isso, gente. Vamos lá, pedindo uma energia para esse oráculo aqui, para a gente saber como é que vai começar aí a semana de vocês. Vamos lá, o eu. Reúna seu poder. Essa carta fala de recuperar o seu poder pessoal, né? Talvez você esteja se sentindo meio apagado, meio silenciado. Tá na hora de você se erguer, né? Se mostrar, voltar a brilhar, a ter voz nas situações, né? A gente vai entender um pouquinho mais sobre o que o tarot pode estar falando, né? A gente vai com outro tarot saber, mas essa carta fala de recuperar o seu poder pessoal, tá? Então vamos lá. Vou pegar esse aqui. Vamos começar aqui. Eu vou fazer uma tiragem estruturada, então eu vou perguntar a energia, o desafio da semana, as melhores atitudes e conselho. Vai ser com uma carta e três contextualizando, tá? E depois a gente ainda vai tirar mais orientações ali com outros oráculos, tá? Então, vamos lá. Vou pedir primeiro a energia, pessoal aí de Escorpião, essa próxima semana. O carro, vamos contextualizar aqui a Imperatriz. O Sol, nossa, só ficando maior, gente. Que energia boa, hein? Imperador, meu Deus, olha. Imperatriz e imperador com Sol no meio. Que energia maravilhosa, hein? Uma pausinha, gente, mas vamos continuar. A gente viu aqui o casal mais poderoso do tarô, com o Sol no meio. Isso quer dizer muita coisa, hein? Uma energia muito de muita força essa semana, tá? E a gente viu, né? Que é a semana de você recuperar o seu poder pessoal, reúne o seu poder. E a gente vê aqui que é a energia do carro. O carro fala de tomar a rédea das próprias vidas na mão, da própria vida nas mãos, tá? Então é uma carta de direcionamento, de vitória, de conquista, de saber para onde vai e ir para onde quer ir, tá? Para alcançar objetivos, né? Fala de uma carta de muita vitória aqui, tá? A gente vê que essa tua energia é uma energia de, assim, de saber para onde quer ir e ir com muita determinação. A gente vê aqui uma carta de muita força, que é o imperador, de muita determinação. Ela é até um pouco rígido, às vezes, né? Nessa coisa de ser determinado e fazer aquilo que precisa ser feito, né? Uma carta de decisão. A gente vê a Imperatriz, que também é poderosíssima, fala de amor próprio, né? De, de autocuidado, de autoestima, de empoderamento. Uma energia também muito forte, muito determinada, né? E temos o Sol, que é a carta da felicidade, da prosperidade, da abundância, né? A rainha também, né? A rainha não, a imperatriz também fala de abundância, né? Então você tá numa energia assim, ó, de ir com toda a determinação do mundo buscar aquilo que te traz felicidade, se priorizando com firmeza, com determinação, tá? Se colocando, né, em primeiro lugar, que é muito esse poder da imperatriz, tá bom? E, nossa, energia super poderosa, tá? E só com arcanos maiores. Então, você imagina, né? Algo aí vai te pedir o seu poder e você tem todo o poder para realizar, porque você vai entrar nessa energia, tá? Se é que você já não tá. Vamos lá para os desafios da semana, para a gente entender um pouquinho mais dessa história que te pede tanto poder, né? Qual é o seu desafio? Desafio da semana. Cavaleiro de Paus. 6 de espadas. Papa.
e Rei de Ouros. Sabe o que eu vejo aqui? Você está numa energia de ir buscar aquilo que você realmente quer, que você deseja, se colocando em primeiro lugar, indo em direção àquilo que é o teu objetivo, né? Ele te pede como desafio a energia do Cavaleiro de Paus. O que que ele fala, tá? Como eu estou vendo aqui que já tem uma carta de movimento na energia, ou seja, você vai fazer esse movimento, talvez aqui ele esteja pedindo para você não fazer esse movimento de forma impulsiva, que é a energia do Cavaleiro de Paus, né? É uma energia de alguém que age. E a gente vai ver que você vai agir, mas aqui o alerta talvez seja que o seu desafio é não ser impulsivo nessa decisão, né? Nesse caminho aí, no impulso de ir por esse caminho. Você tem muita determinação para ir, para fazer o que você tem que fazer, mas ele está falando para você não fazer de forma impulsiva, tá? A gente tem uma carta aqui também de manter a estabilidade, a gente está falando de estabilidade aqui, né? O Rei de Ouros é uma carta de um rei próspero que conquistou muita coisa, então talvez faça esse movimento preservando a sua estabilidade. E aqui pode a gente estar falando tanto financeira como qualquer outro tipo de coisas estáveis que você tem na vida, inclusive emocionalmente falando, tá? A gente fala que seu desafio é fazer esse movimento, tá? Ou seja, é deixar algo para trás ou uma situação para trás para fazer esse movimento de buscar aquilo que é melhor para você. E a gente vê que você tá nessa energia, que você vai entrar nessa energia. Então, o alerta é você conseguir fazer talvez de uma forma mais tranquila, porque essa carta é um pouco mais lenta, né? E ele já deu o alerta aqui de desafio para você não ser impulsivo, né? Então, talvez seja essa coisa do fazer a coisa preservando a sua estabilidade, de uma forma constante, porém não rápida e impulsiva, tá bom? O Papa como desafio, né? O Papa é uma carta de compromisso, de moralidade, de ética, carta de sabedoria, né? Então, assim, eu vejo como ele está dizendo para você fazer esse movimento de uma forma que você preserve o que você já tem, de uma forma mais tranquila, sem um ímpeto, um impulso de fazer correndo, de fazer de qualquer jeito, e a gente vê que você tem toda a força para fazer aquilo que você quer, mas não fazer dessa forma, eu entendo aqui o alerta sobre fazer as coisas de uma forma certa, né? De uma forma moralmente certa, né? Não que você vai ser imoral em algum sentido, mas a gente está vendo isso como um desafio. Talvez que você tenha que fazer isso de uma forma comprometida, né? Então, ainda que você tenha esse ímpeto, essa força de fazer aquilo, de ir para onde você precisa ir, ele está falando de você fazer isso de uma forma comprometida. Quando a gente fala de compromisso com algo, a gente fala que não é fazer só esse movimento inicial, é você continuar no mesmo movimento, né? E aí, como ele fala para você fazer uma coisa mais lenta, talvez você tenha tanta pressa de fazer as coisas que ele fala, não, faz devagar, mas faz com constância, né? Apesar do Papa não ser exatamente uma carta de constância, ela é uma carta sábia, né? Então a gente está falando de fazer as coisas com sabedoria. E sabedoria não é na pressa, né? Sabedoria é na reflexão, né? Então a gente está vendo que esse movimento que você vai fazer, que você deve fazer, ele deve ser feito de uma forma estável, né? Uma forma lenta, tá bom? Não uma forma impulsiva, mas fazer com determinação, porque isso a gente já viu que você vai ter. Então vamos pedir agora as melhores atitudes. Melhores atitudes, vamos ver se a gente entende mais um pouquinho disso aqui. As de ouros, a lua, pajem de paus e sete de ouros. Isso está como melhor atitude, tá? Então, o que que eu vejo aqui? Qual é a sua melhor atitude? Agir como um as de ouros. O as de ouros é o quê? É aproveitar as oportunidades concretas que aparecem no seu caminho. Essa carta fala de oportunidade concreta, de semente de algo concreto, tá? Então, realmente é de um início de algo. Então, ele fala para você realmente aproveitar essa oportunidade que você vai ter aqui de se direcionar para onde você quer, tá? Então, realmente tá aconselhando você fazer esse movimento. A gente já viu que não é com pressa, mas fazer o movimento, tipo, aproveita a oportunidade. Realmente pode ser uma oportunidade de ouro, tá? Para você fazer isso. Então ele fala assim, ó, tenha paciência, né? Então a gente já viu que como ele manda fazer as coisas com calma, talvez seja isso, para você pensar como que você vai fazer esse movimento, né? Você talvez tenha que investir algo, pode ser tempo, pode ser dinheiro, pode ser energia, pode ser tudo, né? Você vai ter que investir, então você tem que pensar bem como você vai fazer isso para ter a colheita que você quer. Talvez por isso ele fale, faça com determinação, mas não com pressa, você tem que pensar, tá? A gente tem aqui uma carta que poderia falar de impulsividade, mas como melhor atitude aqui, já cruzando com o que ele te alertou, né, com o que é o desafio,
Talvez essa carta seja só assim, ó, passa com empolgação, passa com aquela energia de quem sabe que tá fazendo a coisa certa por si mesmo, de quem sabe que tá indo pro caminho certo, tá? Aqui não vamos botar a impulsividade do pajem, porque ele já pediu para cortar a impulsividade do cavaleiro de paus, né? Então é mais uma carta de fazer aquela coisa com energia, tá? De quem tá começando algo realmente que vai ser muito bom, vai ser muito legal para você. E ele pede a lua, né, como melhor atitude, seguir a sua intuição, o seu feeling. Você tem aquele feelingzinho de saber como fazer, para onde ir, né? Qual é a maneira mais concreta de vivenciar esse processo ou esse caminho, né? Da busca aí pelo que você quer, pelo seu objetivo, tá? Então, você tem o feeling, você tem a intuição de saber fazer a coisa do jeito certo, você vai saber aproveitar essa oportunidade, você vai ter a intuição, o feeling de que, ó, é isso que eu estava esperando, essa é a brecha, essa é a porta, essa é a oportunidade concreta. E aí você entra nessa energia de realmente seguir para onde você quer ir, tá? Que essa energia, a energia da semana, você pode estar nessa energia, mas você pode entrar nessa energia na semana também, tá? De repente aparecendo a oportunidade na semana, é quando você entra nessa energia, pode ser também. A gente fala sempre assim, eu sempre falo, que você pode estar num recorte dessa história, né? Então você pode achar que nada disso está acontecendo, mas porque você não recebeu uma proposta ainda. Você não viu essa oportunidade ainda. Então você pode ser que não esteja na energia, ou pode ser que você já esteja na energia ali, ó, atento a qualquer oportunidade que surgir para você aproveitar. Então assim, você pode estar em um momento, tá? Vamos tentar pegar aqui mais um conselho do tarô para complementar. Um conselho para vocês de Escorpião. Ó, oito de paus. Engraçado que essa carta fala de impulsividade, né? Mas vamos tentar entender, vamos contextualizar. Cinco de paus, o pendurado e 10 de paus. Conselho aqui, tá? O conselho para você é, ainda que seja difícil, ainda que traga conflitos, você já sabe o que fazer, você já pensou demais, ou ainda ele fala, olhe essa dificuldade com outro olhar, tá? Porque o conselho mesmo é o oito de paus, né? Faça. Normalmente a gente falaria de fazer depressa, mas a gente está falando para não fazer de forma impulsiva, tá? Então, assim, haja, talvez você já tenha muito claro isso, já tenha pensado bastante, tá? Sobre isso. Então, haja. Quando aparecer a oportunidade, vai lá e faz. Você não vai agir de forma impulsiva se você já tiver refletido sobre isso, né? Então, o conselho, ainda que você não tenha tido essa oportunidade, ainda que você não tenha entrado na energia, o conselho aqui está como um enforcado, né? Então, nesse contexto de você fazer, que é o conselho principal, o contexto aqui é faça de forma pensada, mas faça rápido quando aparecer essa oportunidade. Mas o pensado aqui é para frisar, para você não ser impulsivo, ainda que você seja rápido, tá? Pode ser realmente uma oportunidade, uma janela de oportunidade que você tem que estar já meio que planejado para aproveitar, né? Pode ser assim, sabe? Aquela coisa de eu tenho que decidir hoje o que eu tenho que fazer, se eu vou pegar essa oportunidade ou não. Então você tem que ter uma certa velocidade ao fazer, mas ele fala para você fazer de uma forma pensada, estruturada, tá? A gente viu ali a energia de estrutura da sua energia, né? O cavaleiro, o imperador, ele é uma carta fala de estrutura, né? O carro, ele fala de saber para onde está indo, né? Então não é um tiro para qualquer lado, é para você saber o que você está fazendo, tá? E aí ele fala para você fazer depressa, ainda que possa surgir conflitos, dúvidas, porque o cinco de paus também fala de um conflito interno, né? Então a gente pode falar daquela coisa, ah, meu Deus, é agora que eu vou, não vou? Então, ainda que surja esse conflito, ainda que pese para você, ou seja, ainda que você tenha que assumir muitas responsabilidades, ou ainda que essa, eh, essa nova oportunidade te traga uma demanda muito grande, né, de trabalho, ainda que seja difícil você fazer esse movimento, a gente já viu que você vai ter energia de fazer, né, mas talvez aquele está falando, faça mesmo que ainda exija de você um esforço muito grande, tá? O conselho é faça, aproveite, ainda que tenha conflitos, ainda que tenha esse peso, essa sobrecarga, tá? E sabendo que você já pensou bastante ou você já refletiu bastante. Eu não acho que o conselho aqui do enforcado seja para você pensar mais, porque a carta aqui é de velocidade. Então não é o conselho é pare para pensar. Talvez seja enxergue
as coisas de uma forma que você consiga se movimentar, né? Porque fala, ou sacrifique alguma coisa, né? Porque o pendurado fala de sacrificar algo, né? Então pode ser uma carta que você vai ter que sacrificar alguma coisa que vai pesar para você fazer esse sacrifício, talvez gere conflito para você, mas ainda assim o tarô diz para você fazer o que você tem que fazer. E você vai entrar nessa energia mesmo de realizar isso, tá? E é engraçado que a gente falou aqui, né? Ó, reúna o seu poder. É uma decisão só sua, sobre você, sobre aquilo que você é, porque a gente fala de poder e no tarô a gente fala de paus, né? Aquela carta do poder, da inspiração, do fogo de fazer as coisas, né? Então, a gente vê assim que é uma coisa de você recuperar o seu poder pessoal para fazer todo esse movimento, né? Então, realmente é uma coisa que tem que ser centrada ali no seu desejo, na sua vontade. Eu vou tirar 5 cartas com outro tarô aqui, para a gente ver o que que ele pode falar mais da semana para vocês aí, para vocês terem uma clareza maior. Normalmente repete cartas, tá? Quando a gente tira o outro tarô aqui, repete cartas que já saíram, mas vamos ver o que mais que ele pode adicionar. Vamos ver. O Sol, a gente viu na sua energia o Sol, né? Repetiu a carta. Rainha de Ouros. Não tinha rainha, mas eu tinha o Rei de Ouros. Vamos ver. A Lua, estamos repetindo, né? A carta. Sempre assim, gente. Rainha de Espadas e 4 de Paus. Pera aí, gente, caiu uma carta aqui, vou dar uma pausa para pegar. Então vamos lá, vamos ver aqui. Saiu o Sol, que a gente vê que é a energia, essa energia da clareza, da felicidade, que é isso que você está buscando, que é o seu objetivo e também o seu resultado, porque a gente vê aqui uma carta de celebração, né, de quem consegue aquilo que queria, né, de quem celebra a vida, se sente estruturado, apoiado, né? Então me parece muito que esse é o resultado, esse movimento realmente vai te trazer algo muito poderoso, muito feliz na tua vida, tá? Não ficou claro para mim aqui em qual área que é, você vê o que se encaixa melhor, tá? Mas realmente é você tomar a direção da tua vida e ir com determinação, tomando um certo cuidado para não agir na impulsividade, mas aproveitando a oportunidade quando ela surgir, tá? A gente vê também aqui a carta que também fala de estabilidade, que é um pouco igual o Rei de Ouros mostrou pra gente. Talvez esse 4 de Paus com a Rainha de Ouros mostre que você vai alcançar uma estabilidade, ainda que seja um novo movimento, um novo caminho, um novo começo, uma nova oportunidade, você vai alcançar a estabilidade que você deseja, que todo mundo busca isso, né? Estabilidade. Estabilidade que eu digo, não aquela coisa de estabilidade da vida parada, né? Estabilidade de você se sentir bem com aquilo que você tem, de conquistar aquilo que você queria, né? De não ter preocupações, né? Financeiras, especialmente. E você tem a carta aqui da riqueza, da prosperidade, da felicidade. Então você não tenha dúvida que você está tomando um caminho muito próspero, tá? Aí a gente vê aqui, ó, a carta da decisão clara, que é a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas, ela tem clareza de pensamento, clareza na comunicação, então ela tem clareza para tomar decisões, tá? Ela corta o que precisa cortar, ela faz ela toma decisão com base no mental, né? Então não é muito emocional. Então é, enfim, qualquer movimentação, decisão que você tomar aqui, tá mostrando, tá te pedindo clareza, né? Até porque tinha o pendurado ali também para você parar para pensar também, né? Então, talvez seja uma coisa de você antecipar. Se vai ser uma oportunidade que vai aparecer assim muito rápido, que talvez você tenha que agir rápido, talvez seja já uma questão de você pensar. Que oportunidade que surge na sua vida hoje que você gostaria de aceitar e que você ia ter que aceitar rápido? Se você tivesse que aceitar rápido, em qual área seria? Porque talvez essa oportunidade apareça e você já tem que ter uma clareza do que você quer para a tua vida nessa determinada área, tá? E a gente vê aqui a Lua, que eu vejo muito igual no, nas melhores atitudes, né? É você pensar no conselho, aliás, saiu, que é a mesma coisa, basicamente, que é você saber o feeling, o momento, você seguir a sua intuição, tá? Me parece muito que você está com a intuição muito aguçada sobre essa oportunidade. Então, realmente me parece que é algo até que você já está ali, ó, vislumbrando, né? Ou projetando que possa aparecer essa oportunidade, porque você já está com um feeling muito bom nesse sentido, tá? Eu não acho que aqui é confusão, não. Aqui tudo me indica, nas 2 vezes que saiu a Lua, é que você tá com uma intuição forte sobre o caminho que você tem que seguir, a oportunidade que você tem que abraçar, tá? Acredito que foi esse a história que o tarô contou pra você. Eu vou tirar mais um oráculo agora, que é o oráculo da Lua,
para saber qual o conselho final aqui que pode adicionar alguma informação para você, tá? Mas foi uma tiragem bem legal. Parece que você vai tomar um rumo na vida assim que vai transformar a tua vida, né? Foram 4 cartas de arcano maior na sua energia, né, da semana. Realmente parece ser uma grande virada de vida. Vamos ver aqui o que o tarô pode, o oráculo da lua pode falar mais aqui para nós. Pedir. O oráculo fala aqui para o escorpião. É hora de dar em vez de receber. Olha, eu vou falar para você, né? Essa carta fala, tem a energia dos 6 de ouros, né? Talvez essa sua oportunidade seja uma oportunidade que você vai estar se dando, vai estar dando uma oportunidade às vezes para alguém, às vezes é uma oportunidade que você sente que você está dando para alguém, né? Pode ser também, né? De qualquer forma, é uma energia de você saber dar o que precisa ser dado para receber aquilo que você quer receber, né? Então, de alguma forma que esse movimento vai pedir uma doação para você, né? Uma doação de energia, né? Uma doação de tempo, de dedicação. Algo vai te exigir, porque eu falo exigir, por conta disso aqui, ó, tá? Algo realmente vai te pedir esforço, né? Então tá na hora de você se esforçar, tá na hora de você doar a sua energia, o seu tempo, a sua dedicação àquilo que realmente vai te fazer feliz, tá? Acredito que seja isso. Se envolver outras pessoas, melhor ainda, né? A gente sabe que quando a gente se doa, né, não esperando receber em troca, mas fazendo aquilo de uma forma altruísta, digamos assim, a gente também, de qualquer forma, recebe algo, recebe amor, recebe realização, recebe o quentinho no coração, né? Mas a gente vê muito aqui que o seu caminho é muito próspero, muito feliz, está muito iluminado, saiu o sol 2 vezes aqui. Então, e você tem muita determinação para fazer esse movimento. Só tem que ficar atento se essa oportunidade aparecer, né? Tem que ver em que momento daqui você pode estar. Pode ser que essa oportunidade já apareceu, que você tenha que decidir agora, na segunda-feira, né? Pode ser também. Mas você tem que entender qual momento, em qual área a gente está falando. Essa é uma tiragem bem aberta, mas ficou bem redondinha, né? É hora de recuperar o seu poder pessoal para fazer aquilo que realmente você tem desejo de fazer, né? E ir na direção disso com determinação, tá bom? Então, eu espero que tenha ressoado com você. Me escreva aqui nos comentários, tá? Para eu saber, eu vou ficar feliz. Se não ressoou, não tem problema, é só assistir os outros vídeos de outros signos fortes no seu mapa. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, não esqueçam, dê um joinha e até mais.